aí, pessoal, tudo certinho? Vamos embora, né? Na aula passada, a gente trabalhou o regime disciplinar dos servidores públicos. Então, conversei com vocês acerca da parte referente não só às sanções aplicáveis a esses servidores, como também ao processo administrativo disciplinar, né? Vimos a sindicância, o PAD propriamente dito, recurso administrativo, pedido de reconsideração, pedido de revisão e terminei com um tema que é bem manjado, mas que adora cair em prova, né? Quer dizer, ele não adora nada, que ele é um tema, as pessoas adoram incluir ele em prova, embora seja manjado, que é aquela questão referente à responsabilização dos agentes e à independência das instâncias pela responsabilização penal, pela responsabilização civil e pela responsabilização administrativa, né? Esse é um tema que é cobrado com muita frequência, apesar de ser um tema manjado, um tema que vocês não erram, eles continuam cobrando, tá certo? Então vamos embora, porque hoje a gente começa, acredito que a gente consiga terminar hoje. Se a gente não conseguir terminar, a gente já vai conseguir avançar bastante, deixar pouquíssima coisa para o iniciozinho da próxima aula, que é a matéria referente à seguridade dos servidores, a seguridade social aplicável aos servidores públicos e o regime próprio de previdência desses servidores. Então, o regime próprio de previdência dos servidores públicos federais, né, porque é regulamentado na 8.112, é o primeiro tema para a gente conversar. Só que eu vou começar tratando logo do primeiro benefício, que sem dúvida nenhuma é o benefício que cai com maior frequência nas provas de vocês. Eu diria que 95% ou mais das questões referentes ao regime previdenciário dizem respeito à aposentadoria. A gente depois vai falar um pouquinho sobre os outros benefícios previdenciários, tá? A minha intenção é falar de todos, mas antes da gente entrar nos outros benefícios previdenciários, a gente vai gastar aqui uma boa parte do nosso tempo tratando do regime previdenciário, do benefício previdenciário por excelência ao servidor público, que é a aposentadoria desse servidor. Vamos lá? Então, para começar, eu quero que você saiba que no Brasil, qualquer pessoa que exerce atividade remunerada precisa se vincular a um regime de previdência. Existem dois regimes obrigatórios de previdência no direito brasileiro, tá? O regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. Esses são regimes obrigatórios, como eu te falei. É porque previdência privada você pode fazer na hora que você quiser, né? Você vai a um banco e pede para fazer uma previdência privada. Isso é livre. Então, previdência privada você pode fazer qualquer tempo. Mas regime obrigatório de previdência são esses dois. Todo mundo que exerce atividade remunerada no direito brasileiro vai se encaixar ou em um ou no outro. Não tem opção, tá? Então, se ele exerce atividade remunerada, ou ele segue o regime próprio, ou ele segue o regime geral. Um dos dois regimes ele vai seguir se ele exercer atividade remunerada no Brasil. Isso é fato. O que acontece? O regime geral é aquele regime do INSS. Ele é gerido pelo INSS e ele se aplica a todo mundo que exerce atividade remunerada e que não tem regime próprio. Então, todo mundo que exerce atividade remunerada e que não esteja vinculado a nenhum regime próprio, obrigatoriamente segue o regime geral. A gente sabe que mesmo que não exerce atividade remunerada nenhuma, se quiser, pode contribuir para o regime geral como facultativo, né? Então, se ele não tiver nenhuma atividade remunerada, ele pode ingressar como facultativo no regime geral. Aí deixa de ser obrigatória a adesão ao regime e passa a ser facultativa. Mas se ele exerce atividade remunerada e ele não tem nenhum regime próprio ao qual ele esteja vinculado, ele obrigatoriamente segue o regime geral de previdência. Esse regime geral é aplicável, inclusive, a alguns dos agentes públicos que a gente vem conversando ao longo dessas últimas aulas, né? Essa é a quinta aula que a gente trata de agentes públicos. Na primeira de todas, a gente definiu quem eram os agentes públicos e alguns deles se submetem ao regime geral. Então, os temporários se submetem ao regime geral, aqueles que a gente viu contratados com base no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, o 37.9, que regulamenta a contratação de servidores temporários. Ele submete esses servidores temporários ao regime geral de previdência. Também se submetem ao regime geral os servidores seletistas, né? Aqueles servidores contratados sob o regime de emprego e, talvez o mais importante para você tomar cuidado na hora da prova, os comissionados.
Aqueles servidores que forem somente detentores de cargos em comissão, eles seguem o regime geral de previdência. Todos os servidores detentores somente de cargo em comissão, se ele for somente comissionado, ele segue o regime geral. É porque a gente sabe, eu falo assim somente, porque a gente sabe que um servidor efetivo, ele também pode ter um cargo em comissão. Aí, nesse caso, se ele for efetivo e tiver um cargo em comissão, ele segue o regime do cargo efetivo, o regime próprio. Mas, se ele não for efetivo, se ele for somente detentor de cargo em comissão, ele contribui para o regime geral. Então, o regime geral se aplica também a esses detentores de cargos em comissão. Por quê? O regime próprio de previdência, ele é específico dos detentores de cargos públicos efetivos. Então, os detentores de cargos públicos efetivos, esses contribuem para o regime geral. E eu digo mais, o detentor de cargo efetivo, ele contribui para o regime geral desde que o ente federativo, o cargo efetivo contribui para o regime próprio, desde que o ente federativo tenha criado um regime próprio para os seus servidores. O regime próprio não é único. Se você for servidor federal, você contribui para o regime próprio de previdência social da União. Se você for servidor estadual, você contribui para o regime próprio de previdência do Estado. Se você for servidor municipal, você contribui para o regime próprio de previdência daquele município. Então, cada ente federativo regulamenta e rege o regime próprio de previdência dos seus servidores. Essa é a regra. Então, cada ente federativo regulamenta o regime de previdência dos seus servidores. Agora, se um servidor não tiver nenhum regime próprio, aí nesse caso, por exemplo, um município pequeno não criou regime próprio para os servidores efetivos, aí nesse caso, ele segue o regime geral. Porque eu disse a vocês que todo mundo que exerce atividade remunerada e que não tem regime próprio, segue o regime geral. Então, de antemão, se o ente federativo não tiver criado um regime próprio de previdência para os servidores municipais, por exemplo, nesse caso, os servidores daquele município, mesmo que sejam efetivos, vão contribuir para o regime geral de previdência, que não é matéria de estudo do direito administrativo. O regime geral é matéria de estudo do direito previdenciário, tá? O direito previdenciário estuda os aspectos relevantes acerca do regime geral de previdência. Não sei lhe explicar nada sobre regime geral. O que me interessa é o regime próprio. Aliás, eu queria até dizer uma coisa. A lei estabelece que aqueles que estejam submetidos ao regime próprio, eles não podem contribuir para o regime geral como facultativos. Claro, se ele exercer uma atividade privada, o que é permitido, ele vai ter que contribuir para o regime geral também. Mas se ele tem regime próprio, ele não pode entrar como facultativo no regime geral. Não é possível. Ele não pode entrar como facultativo no regime geral se ele já tiver um regime próprio de previdência. Certo? Maravilha. Como eu disse a vocês, a matéria de estudo da gente, ao longo dessa aula, é o regime próprio de previdência dos servidores públicos. O regime geral é conteúdo que você vai estudar nas aulas de direito previdenciário, se você tiver aí o curso de previdenciário, a parte complementar. Enfim, no direito previdenciário se estuda o regime geral. Nós estudamos o regime próprio de previdência dos servidores. E aí, dentro desse regime próprio de previdência, eu quero que você saiba que a matéria sofreu várias modificações por emendas constitucionais. Nós tivemos duas grandes reformas da Previdência, que foram a emenda 20 de 98 e a emenda 41 de 2003. E em virtude dessas duas reformas, o regime de previdência dos servidores, ele foi todo alterado em relação ao que ele era. A gente está esperando uma nova reforma, né? Estamos aí na iminência de acontecer uma nova reforma da Previdência. Mas, enquanto não acontecer essa nova reforma da Previdência, a gente tem as regras das reformas anteriores. Claro que a gente teve outras emendas aí que interferiram, a 47, a 71. Então tivemos outras alterações, mas reformas mesmo foram a emenda 20 e a emenda 41. Então a emenda 20 de 98 e a emenda 41 de 2003 criaram um novo regime de previdência para os servidores públicos. E olha, hoje o regime próprio de previdência é regulamentado no artigo 40 da Constituição Federal. Então, esse artigo 40, ele não se aplica somente a servidores públicos federais, né? Esse artigo 40, ele se aplica a todos os servidores públicos de qualquer ente federativo.
Então, as regras da Lei 8.112, a princípio, não se aplicam mais. É claro que a gente sabe que tem algumas disposições da 8.112 que continuam sendo aplicadas. Então, 186, parágrafo 1º, artigo 189, né, que sofreu alterações recentemente. Então, recentemente, assim, 2010, mas enfim, nós tivemos existem alguns aspectos da 8.112 que são mantidos, mas a gente não estuda mais a aposentadoria dos servidores com base na Lei 8.112. Tome cuidado, porque a prova vai contar com isso para tentar te pegar. Então ela vai colocar assim, ó, aposentadoria por invalidez, por tempo de serviço, como está escrito lá na 8.112. Não existe mais tempo de serviço. Hoje é tempo de contribuição. Enfim, se você fizer a leitura da 8.112 pura e simples e for para a prova crente que abafa em aposentadoria, você não acerta nada. Nada, mas não acerta nada mesmo, tá? Então, hoje, o regime de aposentadoria é trabalhado pelo próprio artigo 40 da Constituição e também pelas emendas, pelas reformas da Previdência que modificaram esse artigo 40. O que a gente tem hoje? Antes da gente entrar nos benefícios, né? Antes de a gente entrar nas aposentadorias, eu quero que você saiba que, em virtude das alterações de regime, duas regras foram instituídas no regime próprio. Na verdade, uma sempre foi e a segunda foi instituída com uma novidade em 98. Mas a primeira regra é simples. O regime de previdência, ele segue o princípio da solidariedade. O regime próprio de previdência social é um regime solidário. Ou seja, dizer que o regime de previdência público é um regime solidário é dizer que você não contribui necessariamente para o seu benefício. O regime próprio de previdência, ele é assim. Ele é solidário. Você não contribui para o seu benefício. Você não contribui para a sua aposentadoria. Na verdade, você contribui para a manutenção do sistema. E aí, cumpridos os requisitos legais, o sistema também vai te manter. O que eu estou te explicando? Quando a gente fala do regime próprio de previdência social, a solidariedade, ela é exatamente o oposto do que você aprende nos regimes privados. Porque se você fizer uma previdência privada, como é que funciona? Você chega no banco, faz uma previdência privada, tem várias, cada um contribui para o seu pote e depois cada um tira do seu pote. Perfeito. Então existe uma correlação exata entre aquilo que você contribuiu, o que você contribuiu, quanto ele rendeu e aquilo que você vai pagar de volta. No regime público, não. No regime público, todo mundo contribui para o mesmo pote e depois todo mundo tira do mesmo pote. Então não existe uma correlação exata entre aquilo que você contribui e aquilo que você recebe de volta. Vai ter gente que vai contribuir mais do que o que recebe de volta e vai ter gente que vai contribuir menos do que o que recebe de volta, tá? Então, a princípio, não existe uma correlação lógica entre aquilo que você contribuiu e aquilo que você está recebendo. Nada feito. O regime próprio de previdência social, isso vale para o regime geral também, os regimes públicos de previdência social, eles são solidários. Então, essa solidariedade, ela faz com que não se permita que o sujeito espere uma correlação lógica. Então, você não está contribuindo hoje. Vão pegar o seu dinheiro, colocar num lugar, render ele para depois te devolver por meio de pagamento de benefício. Não é assim. No regime privado de previdência é assim. Se você abrir previdências privadas em qualquer lugar, é assim que funciona. Você contribui, você tem acesso inclusive ao montante que está lá na sua conta, você sabe quanto que ele está rendendo, quais são os índices que estão sendo utilizados para render, e assim por diante. No regime próprio, não. Você joga no pote e todo mundo joga no mesmo pote. Depois, na medida em que as pessoas vão cumprindo os requisitos, elas vão tirando o benefício, tirando do mesmo pote, tá? Então, o raciocínio é esse. O nosso regime próprio de previdência, ele é um regime solidário, tá? Isso vale para o regime geral e vale para o regime próprio. Na verdade, os nossos regimes públicos de previdência, eles são solidários. A solidariedade é um princípio básico, inclusive a gente vai ver que isso justifica talvez algumas injustiças, né, na concepção de alguns, mas justifica algumas decisões bem pesadas. Enfim, além de ser solidário, o regime próprio de previdência, desde a emenda 20 de 98, ele passou a ser um regime contributivo. Ou seja, desde 98, deixa de ser relevante para fins de aposentadoria do servidor o tempo de serviço dele. É porque até 98, a aposentadoria do servidor público ela era computada com base no tempo de serviço, tá? Desde 98, isso mudou. A aposentadoria do servidor público agora,
ela é computada com base no tempo de contribuição. Tá? Então, o tempo de serviço deixa de ser relevante. A priori, existem algumas ressalvas, mas a priori, esse tempo de serviço deixa de ser relevante e o que passa a ser relevante é o tempo de contribuição desse sujeito. Então, não é o tempo de serviço que vai ser relevante para ele, mas sim o tempo de contribuição desse sujeito é que vai ser relevante. Tá? Para fins de aposentadoria do servidor público, o que importa é o tanto que ele contribuiu, é o tempo de contribuição. Tanto é assim que algumas normas surgiram depois. Por exemplo, a própria Lei 8.112, lá no artigo 189, que foi alterado depois, em 2010, esse artigo diz que todas as vezes que os servidores estiverem afastados ou licenciados sem remuneração, tá? Então, se ele tiver uma licença sem remuneração, ele pode optar por continuar contribuindo para o regime de previdência. É porque, assim, se ele está licenciado sem remuneração, como regra, a gente já sabe que não conta como tempo de serviço. Mas tempo de serviço é relevante para disponibilidade, para promoção, para remoção. Para aposentadoria, não. Para aposentadoria, o que importa é o tempo de contribuição. É por isso que nessas situações em que ele estiver de licença sem remuneração, esse servidor ele pode optar por continuar contribuindo para o regime próprio de previdência. E aí, se ele optar por continuar contribuindo para o regime próprio de previdência, obviamente, aquele tempo que ele está licenciado e que nem como tempo de serviço conta, vai contar como tempo de contribuição, porque ele está contribuindo. O tempo de contribuição é realmente aquele tempo em que ele contribuiu, inclusive, em virtude disso, em virtude desse caráter contributivo, se estabeleceu que não se admite mais no regime próprio de previdência a chamada contagem fictícia de tempo. O que era a contagem fictícia? Era assim, ó, tem licença prêmio, não gozou? Ah, não tem problema, conta em dobro para aposentadoria, né? Ou então, tiro de guerra, foi na guerra, quando voltar, conta em dobro. Isso é contagem fictícia. Passaram-se 3 meses, mas como ele não gozou da licença prêmio, esses 3 meses viram 6. Então isso é contagem fictícia, porque ele não contribuiu durante 6, ele contribuiu durante 3. Então, fictamente, se previa a contagem em dobro. Isso não pode mais. Na verdade, é o seguinte. Quando a emenda 20 de 98 foi publicada, ela definiu que tudo o que o sujeito tinha incorporado a título de tempo de serviço. Então, até 98, tudo o que ele tinha como tempo de serviço foi automaticamente convertido em tempo de contribuição. Então, todo o tempo de serviço que ele tinha até 98 foi automaticamente convertido em tempo de contribuição. De lá para cá, de 98 para cá, o que importa realmente é o tempo de contribuição dele. Então, ele não pode contar como tempo de serviço, não pode contar nada em dobro, não pode ter contagem fictícia depois de 98. Aquilo que ele já tinha antes de 98, não tem problema. Já tinha incorporado como tempo de serviço, foi convertido em tempo de contribuição automaticamente. Desde a emenda de 98 para cá, aí, a partir de 98, só se computa, para fins de aposentadoria, realmente aquele tempo que ele contribuiu. Realmente aquele tempo de contribuição é que vai ser relevante para a aposentadoria dele após a emenda 19 de 98. Certo? Perfeito. E esse regime contributivo, ele acaba por permitir o que a gente chama de contagem recíproca de tempo de contribuição. O que é a contagem recíproca de tempo de contribuição? Simples. Todo o tempo de contribuição que você tenha em qualquer regime, você pode aproveitar para a sua aposentadoria no regime próprio depois. Então, todo o seu tempo de contribuição em qualquer regime de previdência, no regime obrigatório, claro, você pode aproveitar depois para a contagem no regime próprio. Então, claro, você vai ter que chegar nesse regime e vai pedir uma certidão de tempo de contribuição e averbar no novo. Os regimes se compensam depois. Mas, independentemente da compensação de regimes, você tem direito a computar todo o tempo de contribuição em qualquer regime na aposentadoria do regime próprio. Então, imagine o seguinte. Imagine eu, Matheus, aos 18 anos de idade, comecei a dar aula de inglês. Entrei na faculdade, não tinha dinheiro para carro, carro minha mãe me deu. Mas não tinha dinheiro para botar gasolina, se vire para lá. Comecei a dar aula de inglês. Entrei na cultura inglesa, era professor, contribuía para o regime geral. Durante 2 anos, dos 18 aos 20, eu era professor de inglês,
contribuía para o regime geral de previdência social do INSS. Vamos lá. Dos 20 aos 21 eu estagiava, então eu resolvi não contribuir. Dos 21 aos 23, eu era técnico do MPU, eu passei na faculdade ainda como técnico do MPU, comecei a contribuir para o regime próprio de previdência social da União. Eu era técnico do Ministério Público da União, concurso que eu fiz, eu estava nos 2 últimos anos de faculdade, e aí eu contribuía para o regime próprio de previdência da União, porque eu era técnico. Passei no concurso para procurador do Estado, logo que eu me formei. E aí, Estado de Goiás, durante um ano, dos 23 aos 24, eu contribuía para o IPASGO. Olha que bacana, meu exemplo é bacana porque tem vários regimes diferentes. O IPASGO é o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Goiás. É o regime próprio de previdência do Estado, porque eu disse a vocês, cada ente federativo, ele regulamenta e gere o regime de previdência dos seus servidores. Então, se eu era servidor estadual de Goiás, eu contribuía para o regime próprio de previdência do Estado. Era o IPASGO, o nome. Bacana. Aos 24 eu me tornei procurador da Fazenda Nacional. Estou lá até hoje e pretendo me aposentar como procurador da Fazenda Nacional. Quando eu quiser me aposentar no regime próprio da União como procurador da Fazenda, eu posso pegar esse 1 ano do IPASGO, esses 2 anos do MPU, esses 2 anos do regime geral e contar como 5 anos de contribuição. O que eu vou fazer? Eu vou chegar nesses regimes e vou pedir uma certidão de tempo de contribuição. Eu pego essa certidão de tempo de contribuição e averbo, apostilo, no regime próprio de Previdência da União. Então eu faço um apostilamento, eu faço uma averbação. Eu chego na PFN e faço uma averbação do tempo de contribuição que eu tive antes de entrar na PFN. Bacana. E aí, pessoal, os regimes se compensam depois. Vai chegar lá no IPASGO, vai dizer, lembra do Matheus? Ele vai dizer, lembro vagamente. Pois é, me deu o dinheiro que ele te deu, porque agora eu vou pagar a aposentadoria dele. Então os regimes se compensam, mas todo o tempo de contribuição que eu tive em todos os regimes, eu vou poder aproveitar para a minha aposentadoria no regime próprio, tá? Então, é claro que eu tenho que fazer essa informação, até do MPU para a PFN, você vai dizer, tudo regime próprio da União? Infelizmente, o sistema não se comunica, então você tem que ir, requerer a certidão de tempo de contribuição e averbar no último órgão. O fato é, isso aí é mecânico, tá? Fora a necessidade de averbação, o que importa é você saber que existe o direito de você aproveitar todo o tempo de contribuição em qualquer regime na sua aposentadoria, quando você se aposentar pelo regime próprio de previdência. E aí, não importa qual regime próprio de previdência que você está aposentando, estadual, federal, municipal, você vai aproveitar o seu tempo de contribuição nos outros regimes também, próprios ou geral. Só um detalhe. Aos 23, quando eu entrei na Procuradoria do Estado, eu comecei a dar aula de Direito Administrativo. 11 anos, eu tenho 34 anos hoje, então tem 11 anos que eu contribuo para o regime próprio e para o regime geral ao mesmo tempo, né? 34. Foi quando eu falo isso na turma presencial, os alunos começam a conversar entre si, como quem diz, professor, o senhor está péssimo, né? O senhor está acabado, 34 só. Teve a senhora que me disse isso. A senhora acabadíssima. Ela me disse, sabe o quê? O senhor só tem 34? Eu digo, a senhora não tem condição de me dizer isso, não. Olha a senhora acabada. Ela olhou para mim e disse, o senhor só tem 34? Eu digo, tenho só 34 e estou muito bem. O senhor não parece que você tem só 34, não. Eu digo, mas a senhora, eu vou te dizer uma coisa. A senhora não tem condição nenhuma de me dizer isso. Outra pessoa da turma podia até me dizer, mas a senhora não tem, não. Olhe direito no espelho, né? Não tem condição. Não tinha mesmo. Mas, enfim, voltando para o nosso raciocínio, você também deve estar ótimo aí, né? Claro, a gente sempre deve se olhar um pouquinho antes. Mas, enfim, não me importa se eu tenho a cara de 34 ou não. Tem 11 anos, e é isso que importa para vocês, que eu contribuo, e agora a importância acadêmica, né? Que eu contribuo ao mesmo tempo para o regime próprio e para o regime geral. Minha pergunta é, esses 11 anos, eu posso aproveitar meu tempo de contribuição no regime geral para essa aposentadoria no regime próprio? Sim ou não? Claro que não. A Constituição, ela permite a contagem recíproca de tempo de contribuição, mas ela veda a contagem simultânea de tempo de contribuição. Então, se admite a contagem recíproca, mas se veda a contagem simultânea de tempo de contribuição. Então, contagem recíproca é simples. Tempos diversos que eu contribuí para regimes diversos. A contagem simultânea é a contribuição para regimes diversos no mesmo tempo. Essa eu não posso fazer.
Eu não posso pegar esses 11 anos do regime geral e aproveitar para minha aposentadoria no regime próprio, praticamente dobrar o meu tempo de contribuição. Isso não é possível. Você vai dizer, e você perde? Pode ser que não. Porque se eu continuar contribuindo pelos dois regimes, né? Se eu passar a minha vida inteira contribuindo para os dois regimes, eu vou me aposentar nos dois. Então eu posso, como eu te falei, o que a Constituição proíbe é que o sujeito que tem um regime próprio, ele contribua e se aposente para o regime geral, né, pelo regime geral, como facultativo. Isso é proibido. Mas se ele exerce uma atividade remunerada, além da atividade do regime próprio, ele vai contribuir para o regime geral. E se ele vai contribuir para o regime geral, se ele cumprir os requisitos de aposentadoria também no regime geral, ele aposenta nos dois. Não tem problema nenhum. Não me pergunte os requisitos de aposentadoria no regime geral, que eu não sei. O fator previdenciário é um inferno, aquilo é uma miséria. Eu não sei, não. O que eu sei lhe dizer é que se o sujeito cumprir todos os requisitos de aposentadoria nos dois regimes, ele aposenta nos dois. Então, a princípio, ele pode sim se aposentar nos dois regimes, desde que ele cumpra o tempo de contribuição nesses dois regimes. O que ele não pode é aproveitar o tempo de contribuição de um regime para aposentadoria no outro, quando forem contagem simultânea, quando forem o mesmo tempo. Então, em se tratando do mesmo tempo, ele não pode aproveitar os dois para aposentadoria em um dos dois, certo? A contagem simultânea de tempo de contribuição não atende ao interesse público. A contagem recíproca, essa é admitida. Bacana? Perfeito. Então, o nosso regime de previdência público hoje, o regime próprio de previdência, ele é solidário e ele é contributivo. Eu sempre digo e eu repito, tome cuidado com as pegadinhas de prova, porque ele chega para você e ele fala sobre regime de previdência, ele fala, ele faz umas questões bonitas, né? Aí bota aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. Não existe mais, né? Hoje não existe mais cálculo de aposentadoria, proporção de aposentadoria com base no tempo de serviço. Hoje, o que é relevante é o tempo de contribuição do sujeito. É esse tempo de contribuição que vai ser relevante para fins de aposentadoria do sujeito. Então, o tempo de serviço não é relevante, o tempo de contribuição, sim, tá? Então, a aposentadoria proporcional sempre ao tempo de contribuição, nunca com base no tempo de serviço, certo? Pessoal, outra coisa, aquilo que eu te falei, vai ter que contar o tempo de contribuição a partir de 98 e até 98 considera-se o que era tempo de serviço que foi automaticamente convertido em tempo de contribuição. Hoje não há mais contagem fictícia. Beleza? Perfeito. Com isso entendido, são 3 espécies de aposentadoria que estão regulamentadas no regime próprio de previdência. Então, para começar, a lei regulamenta a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez permanente, ela depende de um laudo médico oficial. Então, ele tem que ter um laudo médico oficial atestando a invalidez permanente para o exercício da função. Claro que a gente chama de invalidez permanente, mas a medicina evolui, né? Graças a Deus as pessoas melhoram. Enfim, a invalidez permanente ela pode modificar. É por isso que a gente aprendeu que se ele estiver inválido e tivesse aposentado por invalidez, e depois ele demonstrar que tem condições de retorno, a administração pública vai determinar a reversão dele, né? A expressão que a gente utilizou para esse retorno ao cargo público do servidor aposentado foi reversão. Enfim, a Lei 8.112, ela foi alterada depois também, o artigo 189. Ele diz, o artigo 189 da 8.112, que depois de aposentado por invalidez, a qualquer tempo, esse sujeito vai ficar submetido a novos exames para verificar se ele tem condições de retorno. Então não há prazo, não tem mais 5 anos, nada disso. Depois que ele for aposentado por invalidez, o laudo médico oficial atestar a invalidez permanente dele e conceder a aposentadoria por invalidez, esse aposentado por invalidez fica submetido a exames novos, a exames médicos, a qualquer tempo para verificar se ele tem condições de retorno. Certo? Perfeito. Pessoal, me dá um minuto que eu volto para a gente trabalhar essa aposentadoria por invalidez, a compulsória e a aposentadoria voluntária. Né? São as 3 aposentadorias, as 3 espécies de aposentadoria que estão regulamentadas no regime próprio de previdência. Faz o seguinte, um minutinho e eu volto já para a gente entrar nessas espécies de aposentadoria. Sai daí não.